análise de processos criativos de hoje, vamos falar sobre unidade matérica, com o artista Oswaldo Gaia. Estamos no ateliê do artista paraense, radicado no Rio de Janeiro, Oswaldo Gaia. O Oswaldo tem um trabalho que remete muito à formação dele e às raízes e toda a questão que ele traz pela sua origem, mas basicamente ele tem um foco de atuação e de embate matérico com bastante coesão. E é isso que nós vamos conversar agora, porque a investigação em torno de um único material é bastante interessante para a dinâmica de qualquer artista. E o artista Oswaldo Gaia é a pessoa ideal para a nossa conversa. O Gaia, como foi que a sua formação influiu na sua chegada no seu objeto principal de investigação, que é a madeira? E eu sempre me utilizei da madeira. Desde criança eu já esculpia pessoas, animaizinhos, e foi aí que eu encontrei caminhos já mais promissores para a arte e para a minha carreira. E a madeira, para mim, ela tem sido a matéria-prima de muito, não só valor, mas estético, mas um valor poético também, e eu venho tratando e tirando o máximo do proveito de cada peça. Essas madeiras que eu uso basicamente, hoje em dia, de demolição. E claro que muitas vêm até do Pará, para cá por Rio, mas eu me utilizo muito da canela preta, eu utilizo muito da pinho de riga, peroba do campo, algumas peças que eu já fiz de jacarandá, mas basicamente o meu foco ainda é canela preta, que é que mais eu gosto de trabalhar, e para mim ela caiu muito bem com o meu trabalho. Hoje em dia a maioria dos meus objetos, instalações e esculturas são todas focadas ainda na maneira de como eu trato também essa matéria-prima. Ela quase se distorce pelo fato de eu já chegar num certo limite da matéria-prima. Eu fico entre... não é que eu brinque, mas é que às vezes a própria arte já me induz a isso. E eu venho constantemente não só me desafiando, mas como desafiando a própria matéria. Então, você nesse sentido, que tem um trabalho quase de ourives em cima da madeira, como é que foi a consolidação a partir dessa escolha e da manutenção desse objeto, quer dizer, dessa matéria, como é que foi a consolidação da sua investigação até chegar nesse grau de excelência que você tem hoje? A sua formação manual, digamos assim, ela também, desde o começo ela foi na madeira, mas desde o começo ela foi nesse grau de exigência? Bom, eu sempre fui um artista que exigi muito de mim, exijo até hoje. Não só pelo primor do acabamento, mas toda essa artesania. Eu sei que ao longo dos anos eu já me familiarizei de tal modo que para mim já se torna um pouco já natural. Mas eu sempre também procurei tratar a matéria-prima como um ourives mesmo, e como deve ser tratada. Como objeto nobre. Como objeto nobre. E também como o pintor, na hora de você pincelar de uma maneira, e para mim essas pinceladas através da madeira.
Então eu costumo até brincar com os assistentes, com os amigos aqui, que eu disse, olha, trata como se fosse ouro, sabe? Metal nobre. Um metal nobre, porque na realidade para mim é o meu fazer, são meus pensamentos que vão através dos objetos, são minhas ideias que são traduzidas poeticamente através das minhas formas, né? Então, quando você perpassa todo a sua ideia, perpassa todo o seu sentimento, para que as pessoas entendam todo um contexto do seu trabalho, eu acho que isso daí você também tem que tratar a matéria-prima de uma certa excelência. Agora, o grau de sofisticação que você imprime no seu trabalho, e eu queria ir lá na outra parte do ateliê para mostrar um pouco mais para as pessoas, essa maestria em cima dessa matéria demonstra, além dessa questão desse apuro, uma vontade de uma investigação profunda em cima desse único objeto, mas principalmente abre um campo, como você diz, poético, para, sendo profunda, ela tem uma amplitude, né? Porque você vai para muitos lados, mesmo quando você insere algum outro tipo de matéria, a madeira, ela é, digamos, o objeto principal. A madeira sempre, ela, vamos dizer, no meu trabalho, ela não só serve como uma moldura da escultura, mas como ponto principal, ela que sustenta todo esse agregamento das outras matérias, como a manta e outros elementos que eu tenho usado no meu trabalho. Essa inserção desse produto, dessa manta, que na realidade é algo que praticamente está num longo percurso, mas ele trouxe do seu trabalho um dimensionamento natural tão grande quanto a madeira propõe, porque ela, no final das contas, ela parece algo que vem de um casulo, ela parece algo que é um produto natural, porém ela é um produto completamente industrial. Como é que foi a descoberta desse objeto matérico? Bom, teve um momento que houve a necessidade de eu mostrar essa questão de uma arquitetura interna dos objetos. E para mim criar essa semi-transparência, eu fui atrás do material que tivesse uma certa durabilidade e ao mesmo tempo me desse essa certa transparência dessa arquitetura que muitas das vezes eu construo dentro dos objetos. E aí eles são sustentados por esses produtos, como se a pessoa diz, mas é um casulo. Para mim é mostrar uma arquitetura interna da escultura, e a madeira ela que faz toda essa sustentação desses casulos, vamos dizer, ou dessa estrutura semi-transparente. Ela surgiu muito em pesquisa que eu vim desenvolvendo para a procura de um difusor, e eu encontrei essa manta que é um difusor de iluminação. E esse é um produto universal ou importado? É um produto importado, ela é da Alemanha, e é um produto que é sintético com algodão, é uma mistura, mas e é um produto super durável e ele tem uma plasticidade também boa para se trabalhar. Junto a essa manta, nos últimos anos, você tem inserido alguns outros materiais, mesmo que a madeira seja preponderante. Como foi a necessidade e como é que você consegue, porque é muito claro a unidade dessas escolhas, como é que você consegue, ou como é que é a sua dinâmica para manter essa visão bastante sólida
de que a madeira continua sendo o objeto principal? Bom, meus assuntos estão ligados nas questões ribeirinhas, caboclas da Amazônia. Então, através das minhas observações, como a chumbada, ou um pêndulo que eu puxo de bronze, ou um anzol que é de bronze, então houve essa necessidade de eu colocar também nas minhas esculturas esses outros materiais. Eu me utilizo do vidro também, que pela transparência, ou seja, pelo aumento com uma lupa. Isso vai depender muito do projeto que eu estou desenvolvendo no momento. Muitas das vezes a gente diz, é a peça que está pedindo, sabe? Mas às vezes o nosso projeto, quando está tendo aquele, no momento da criação, você começa a estudar os elementos que vão compor ali, seja madeira, seja manta, ou um bronze, ou vidro mesmo. Então, nesse sentido, você me coloca que, na realidade, a unidade matérica está muito mais a partir de uma procura, digamos... Para mim é muito sim, a unidade matérica vem sempre atrelada a um assunto. Sim. Porque se esse assunto que eu vou desenvolver no meu trabalho, ele pede um conjunto de chumbada, um conjunto de pesca, um conjunto de varas de pesca, ou mesmo uma canoa que a gente sabe que é toda de madeira, mas quando você joga a âncora, que é de ferro, aí você já começa a analisar que precisa também no teu trabalho esses elementos para ele se sustentar o teu tema ou sustentar o teu assunto. Sim, agora essas escolhas elas são conscientes, elas são por projeto, isto é, você elege primeiro essa escolha e depois você pega o material e vai trabalhando em cima dele para conseguir o resultado, ou simplesmente você tem a madeira e busca em cima, tem o material, de novo. Ou simplesmente você tem o material e você busca em cima dele uma resolução. Não, é bem consciente. Aquilo que eu faço hoje em dia é muito consciente. Não, ao longo da minha carreira sempre foram muito... Eu desenho muito para chegar a um determinado projeto. Você tem cadernos de desenho aí? Tem. Então, eu desenho muito, e aí para chegar nesses... Quando esse daqui, cada desenho desse, muitas das vezes se desdobram em 2, 3, 4 páginas, também para chegar no objetivo já com segurança do que, tanto do material que eu vou agregar madeira, porque muitas das vezes eu parto da madeira porque é meu, vamos dizer, meu porto seguro, né? Mas ele e aí os outros elementos são muito para compor realmente, para tipo apontar um assunto, para apontar a questão do que dizer esse assunto. E aí eu acho que é fundamental o artista ter essa base do desenho. Na realidade, quer dizer, a questão projetual garante a excelência desse uso matérico, né? Com certeza. É ele que me dá toda essa base para que eu consiga, mesmo que eu mexa pouca coisa na composição, mas ela já me dá essa base de firmeza para que a coisa aconteça. Agora, também acontece de um determinado
pedaço de madeira, quer dizer, de uma unidade matérica, chegar a você, quer dizer, você olhar uma madeira e falar, nossa, aquilo nasce um trabalho a partir de um olhar. Também já aconteceu muito. Assim como um pêndulo de vidro. Então, na realidade, eu também tenho essa flexibilidade, né? Na hora de você criar. Às vezes você tem N assuntos e aí você olha uma madeira de determinada forma que encaixa esse assunto. Né? E muitas das vezes você parte para esse assunto e procura as matérias-primas para você agregar para fazer essa determinada obra. E no grau de domínio que você tem hoje desta matéria, ainda há alguma coisa que você não consiga dela? Quer dizer, aquela insatisfação do artista da última martelada, última moldada, etc., algo ainda fica à frente? Eu acho que na madeira, eu não me vejo assim, eu nem tenho esse pensamento. Eu, quando parto para a madeira, parece que ela já está entranhada no meu DNA. Então, essa conversa que eu já tenho ao longo dos anos com essa matéria, ela parece que ela também se molda comigo. E quanto à questão da inserção dos novos materiais, no caso, mesmo mantendo essa primazia da madeira, mas quando você tem o bronze, quando você tem até peças que são folheadas a ouro, e a questão de moldagem disso, como por exemplo você tem a moldagem para a feitura dessas peças de metal, como é que você chegou a essas novas dinâmicas de investigação, de manuseio, etc., para poder, mais uma vez, otimizar essa investigação da madeira, esse universo? Bom, além dos assuntos, eu acho que a escultura ela também tem determinados pontos, tanto da instalação, como da escultura, como do objeto. Muitas das vezes eles se pedem isso. Às vezes eu tenho objeto que tem uma linha que puxa um bronze, mas isso muitas das vezes eu me refiro à chumbada que você puxa ao leito do rio, ou uma isca. Muitas das vezes o chumbo ou o bronze não necessariamente ele serve como pêndulo, mas ele pode servir como chumbada, como peso, como um contrapeso. Então, no trabalho, muitas das vezes, quando eu estou fazendo essa parte da madeira, e que aí eu disse aqui, cara, entra uma matéria mais transparente como o vidro, ou entra um chumbo, ou entra vamos dizer, uma corrente de chumbo, ou pode ser mesmo só várias linhas. Eu acho que é o momento de que casa assunto e madeira, e que casa assunto com outros elementos. Acho que depende muito do tema que você no momento está desenvolvendo. Mas com a chegada desses novos materiais, até você ter um conforto, né, de manuseio, isso, como é que é a procura, por exemplo, da mesma excelência que você tem na madeira com essas outras peças? Quer dizer, quanto tempo você dedica ou como é que você consegue ter o mesmo patamar? Como é que é essa procura por essa excelência em coisas que na realidade às vezes não são um manuseio seu, uma fundição que você tem que fazer, coisas que você depende de não a terceirização, mas de um universo mais amplo de mecânico, né? Eu como artista que sou um certo experimentador, já experimentei mármore, tipo de granitos, ferro, mas eu mesmo fazendo. Já passei por fundições, mas hoje em dia, pelo uma certa demanda de trabalhos, compromissos que eu tenho, eu faço a matriz, mando para um fundidor, mas quando vem para mim eu ainda faço uma certa lapidação, porque eu tenho esse primor de
quando casa com a madeira, eu acho que ela tem que estar com o mesmo nível. Não só de equilíbrio, mas mesmo de rigor de realmente uma joia. E a questão do rigor, que é muito presente no seu trabalho realmente, como é que você vê a recepção das pessoas? Elas conseguem ter um olhar em cima, digamos, dessa primazia de acabamento? Isso é um item notável pelo público e circuito? A gente percebe pelas pessoas que é um item muito notável. Eu acho que o artista também, eu, pelo menos no meu trabalho, eu sempre tive esse cuidado, né? De fazer esses acabamentos refinados, tanto no vidro, na madeira e também no bronze, e até o próprio amarrado uma linha, até dar um nó, entendeu? Eu sempre, para dar um nó numa linha no trabalho, às vezes eu faço até ensaio para chegar a um nó, né, que a pessoa entenda que esteja aquilo ali perfeito. Então, na realidade, uma dinâmica de matéria necessita de um foco muito forte para que você mantenha a qualidade em todos os níveis de produção. Quer dizer, a excelência ela não está só na escolha, mas no acabamento de qualquer material até o seu limite. Sim, porque quando o assunto, para mim, nas minhas obras, quando o assunto é tratado, eu acho um assunto por excelência, tipo palafita, por exemplo. Eu sei que ela é toda feita de material rústico, mas quando eu quero passar que a artesania que um caboclo desenvolve tem a mesma excelência que um artista consegue passar o assunto para que as pessoas entendam que a palafita não é simplesmente rústica, mas ela tem um rigor de uma artesania requentada. Então, esse seu passado, quer dizer, a sua origem, em que você traz toda aquilo que você coloca como artesania e realmente quando é que você se deu conta de que a sua essência era um material específico para a sua investigação artística? Quando é que a sua origem começou a ficar aflorada conscientemente? Na realidade, eu sempre quis que essa parte dos assuntos da minha origem, não só canoa, como pesca, como a questão social, como questões da extrativismo, eu já abordei alimentação, uma infinidade de assuntos. Eu acho que as pessoas, quando a gente vem para um centro entre Rio e São Paulo, ou mesmo fora no exterior, acho que as pessoas também têm que entender através dessa arte esse assunto de uma maneira mais sutil, mais verdadeira e mais precisa. Então foi aí que eu tratei esses assuntos que pareciam banais de uma maneira mais como fosse joia, você apresentar. Eu te dar um assunto tão simples, mas eu te devolver com uma preciosidade. Então a excelência que você busca no trabalho, na realidade, ela está aberta a vários temas, porque é essa unidade matérica que dá o corpo e a assinatura geral, e você pode, por conta disso, entrar em muitos assuntos, se eu diria assim. Com certeza, até porque o meu universo de onde eu vim, que é a Amazônia, é rica essa matéria-prima. Uhum. Então, assim como a gente está rodeado de verde, de água doce, a gente também parece assim, estamos em abundância, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar um certo consentimento dessa matéria-prima, de como ela ser devolvida posteriormente. Hoje existe uma consciência muito clara, mas você está em cima desse objeto há 20, 30 anos.
E então existe aí uma apropriação natural, mas dentro da sua carreira, mas o que você vê daqui para frente como a responsabilidade do artista em relação ao meio ambiente? Bom, a gente não só tem com o meio ambiente, acho que temos com a sociedade por um todo. Eu, como artista, eu tenho consciência de que, por exemplo, as madeiras que eu uso, todas que eu uso hoje em dia nas minhas obras, são de demolições, são de recuperações, são de descarte. Porque eu vejo que ou vai para queimar ou você tem que ter algum uso para ela. Então, no meu caso, eu ainda vejo isso. Então, essa responsabilidade não é essa reciclagem, mas sim um foco mais inerente da questão dos assuntos que eu tenho tratado. Mas eu, como eu te coloquei, essa consciência ela é desde sempre por conta da sua origem, quer dizer, você já vinha com ela lá, porque há 40 anos atrás isso não era uma emergência, há 30 anos atrás não era uma emergência. E isso, mesmo assim, te inspirou a esse respeito que o espaço que você habitava te aflorava. Mas como é que foi a colocação disso para um público naquele momento distante, né? Que você veio defendendo todas essas questões em cima do uso precioso, quer dizer, de forma preciosa essa matéria, criteriosa. Como é que é a leitura do público, do circuito em relação a isso? Bom, eu sempre como artista tive essa consciência, até porque da onde eu vim sempre parecia abundância, mas a gente sempre tivemos, eu filho de pai muito humilde, mas eu sempre tive essa consciência não só pelo fato de, porque eu não tinha como comprar qualquer coisa no termo da pintura, então eu já pegava alguma coisa para ser transformado em arte. Então, nesse momento que você não tem como comprar os melhores materiais, você já começa a criar desde aí essa consciência. E hoje em dia, é claro, com o longo da tua carreira, tu começa a ficar mais forte e isso ser traduzido de uma maneira mais objetiva para as pessoas. E esse propósito todo, hoje em dia, você acha que consegue, no trabalho formal, isto é, na fatura do trabalho, você consegue, como é que eu vou dizer? Você consegue colocar exatamente esse discurso com clareza? Quer dizer, você acha que as pessoas recebem isso dessa forma? Bom, o meu discurso em algumas obras realmente ele tem uma certa clareza assim. As pessoas entendem com uma certa facilidade. Não só por eu ser da região, mas o assunto que eu abordo, né? Como agora uma instalação que vou apresentar lá no CCSP de São Paulo, que é uma canoa, que é elementos de um elo. Esse elemento de um elo é pertencente a uma canoa que vai envolver a água e o anzol, que é elemento de pesca, elemento que fisga okay, o seu alimento, e a embarcação como um dos únicos meios de transporte até hoje em dia da Amazônia, e a água, que somos super dependentes dela. Então esses elementos servem para reflexão hoje em dia. Se a gente não... Hoje em dia estamos faltando água, mas a gente acha que o ribeirinho também, que está no manancial, que sai para só pesca todos os dias, tem que pegar uma canoa nessas ilhas, ele também não sente que já baixou o nível dessa água, não é a mesma de séculos. Finalizando, Gaia, como você traduziria unidade matérica? A síntese, aonde nasce todas as formas.
Muito obrigado, Oswaldo Gaia. Eu que agradeço, Alexandre. Foi um prazer.